Eu sumi quando minha esposa infiel me chamou de perdedor e se divertiu com um homem que eu conhecia muito bem. Eu sou um homem de 57 anos e estou casado há 26 anos com a mulher que foi o amor da minha vida, vamos chamá-la de Lucy. Nós éramos amigos da faculdade e nos conhecíamos há uma década antes de nos casarmos. Durante esses 10 anos, passamos 2 anos como amigos, um ano em que eu a persegui e os 7 anos restantes namorando. Houve até alguns anos de relacionamento à distância durante esses 7 anos, quando morávamos em cidades diferentes por razões de trabalho. Nosso relacionamento resistiu ao desafio do tempo e da distância. Lucy não era apenas minha esposa e a mãe dos meus filhos, ela também era minha amiga mais próxima desde a faculdade, ela me entendia como ninguém. É por isso que a traição dela me devastou. Há cerca de uma semana, Lucy e eu participamos da reunião de nossa faculdade. Nossa faculdade realiza uma reunião todos os anos para as turmas que se formaram há 35 anos. É um grande evento com cantores e celebridades se apresentando, e ex-alunos ansiosamente aguardando a cada ano. Este ano, era a vez da nossa turma brilhar. Nós e nossos colegas estávamos empolgados para nos reconectar e ver como todos tínhamos mudado ao longo dos anos. Lucy e eu estávamos particularmente animados porque éramos um dos poucos casais da faculdade que se casaram e permaneceram juntos por tanto tempo. Entramos no evento ansiosos para mostrar nosso relacionamento forte. Mal sabia eu que estava entrando em uma armadilha que eu mesmo criei. Estávamos nos divertindo muito reconectando com alguns de nossos amigos mais queridos depois de muitos anos. Parecia o melhor momento de nossas vidas, até que alguém se aproximou de nós, vamos chamá-lo de Rick. Rick sempre foi um admirador de Lucy e todos na nossa turma sabiam de sua profunda afeição por ela. Lucy era uma das alunas mais brilhantes da nossa turma e, como qualquer outra mulher atraente, ela tinha sua cota de admiradores na faculdade, sim, eu também era um deles. No entanto, Rick não era do tipo que apenas flerta, tenta a sorte e segue em frente se a garota não estiver interessada. Ele era do tipo persistente, ele perseguiu Lucy durante toda a faculdade e além. Ele não desistiu, mesmo sabendo que ela estava namorando e apaixonada por mim. Sempre fui um parceiro seguro e não deixei que as investidas dele afetassem nosso relacionamento. Rick, assim como todos os outros, sabia que Lucy estava fora do seu alcance, mas ele nunca parou de tentar. Lembro-me de quando Rick descobriu que Lucy se casou comigo, ele me enviou uma mensagem dizendo que Lucy havia cometido um erro. Ele continuou dizendo que esperava que eu cuidasse dela tanto quanto ele cuidaria. Lucy e eu simplesmente rimos de sua infantilidade e noções românticas. Não tínhamos ouvido falar dele nem falado com ele desde aquele dia, até o dia da reunião, quando Rick se aproximou de nós. Achávamos que ele já teria seguido em frente, considerando que tinham se passado 35 anos desde a faculdade e 26 anos desde nosso casamento. No entanto, para nossa surpresa, ele ainda estava obcecado por Lucy. Ele nos cumprimentou com abraços e retribuímos, no entanto, Lucy optou por apertar as mãos com ele porque seu olhar intenso a deixou desconfortável. Ele sentou-se em frente a Lucy e deu-lhe um olhar estranho e intenso, que não passou despercebido por ninguém. Não pude deixar de perguntar se ele havia trazido sua família para a festa de reunião. Ele respondeu que estava solteiro. Mencionou que havia sido casado brevemente aos 40 anos, mas se divorciou. Expressei minha simpatia, dizendo que sinto muito por ouvir isso, ao que ele respondeu dramaticamente, bem, sim, você deveria estar arrependido, você roubou meu amor, seguido de uma explosão de risadas histéricas. Se eu estivesse na casa dos 30 anos, poderia ter considerado confrontá-lo fisicamente, mas como estamos nos aproximando dos 60, essas coisas não têm mais tanta importância. Além disso, Rick não é do tipo intimidante, ele é mais um cara falastrão e repulsivo que você não escolheria para esportes. Embora todos tenham ouvido sua piada, ninguém respondeu e você podia sentir os outros ficando desconfortáveis, então nós principalmente ignoramos. No entanto, Lucy ficou visivelmente quieta. Nancy é nossa amiga próxima da faculdade, levamos Lucy para o lado. Tentamos animá-la, incentivando-a a esquecer o encrenqueiro e aproveitar o resto da noite. Sabendo que Lucy tende a pensar demais nas coisas, ambas tentamos aliviar sua mente. De repente, Rick se aproximou de nós do nada. Suspeito que ele estivesse de olho em nós o tempo todo. Para nossa surpresa, ele se desculpou, afirmando que não tinha a intenção de chateá-la. Em vez disso, ele alegou que queria fazê-la se sentir feliz, que apesar dos anos de separação e dos efeitos do envelhecimento em sua aparência, ela ainda tinha um admirador. Eu não pude tolerar suas palavras melosas e disse-lhe para cair fora. Ele expressou um arrependimento genuíno por causar desconforto. Lucy pediu que ele nos deixasse em paz, mas ele insistiu para que ela o perdoasse, para que pudéssemos aproveitar a última reunião de nossas vidas.
Essas palavras me fizeram pensar que era hora de deixar isso para trás e seguir em frente. Aquela noite foi, sem dúvida, a última ocasião para encontrarmos nossos velhos amigos e colegas de turma, então não havia motivo para remoer o passado. Lúcio abraçou e pediu para que ele seguisse em frente e a deixasse ir. Todos nos abraçamos e fomos para a pista de dança nos divertir na festa. Outros se juntaram a nós e a noite se tornou agradável. Mais tarde, notei Nancy e Lucy conversando com Rick, que estava ao lado delas. Ele estava envolvido na conversa e dançando de uma maneira cômica, se é que isso faz sentido. Fiquei aliviado por essa questão parecer resolvida e pudermos olhar para trás de forma positiva. Eu fiquei de olho neles para garantir que Lucy estava bem. Rick sussurrava algo no ouvido dela e ela sorria e acenava para ele. Presumi que não era nada inapropriado, caso contrário, Lucy teria reagido de forma diferente. Isso me deu sinal verde para relaxar e aproveitar a noite com outros amigos e colegas. Cerca de uma hora depois, notei que Lucy e Nancy não estavam mais lá. Inicialmente, não dei muita atenção, porque todos estávamos nos misturando separadamente. Eu também estava conversando com outros amigos. No entanto, quando elas não reapareceram depois de algum tempo, comecei a procurá-las. Tentei ligar para elas, mas não atenderam. Percebi que a música alta poderia estar abafando o som dos telefones tocando. Depois de aproximadamente 30 minutos, Lucy voltou, mas havia algo de estranho nela. Não havia mudanças aparentes em sua aparência, mas eu tinha a sensação distinta de que ela era uma pessoa diferente. Ela ficou incomumente quieta e continuava me pressionando para irmos embora. Nancy se juntou a nós logo depois, mas Lucy e Nancy não trocaram uma única palavra durante toda a noite. Presumi que tinham discutido sobre algo, pois evitavam se olhar nos olhos. Repetidamente perguntei a Lucy por que ela parecia irritada e queria ir embora cedo, mas ela permaneceu em silêncio. Eu queria ficar até o fim da festa, mas Lucy insistiu que saíssemos mais cedo. Lucy permaneceu em silêncio durante toda a viagem de volta para casa, que durou mais de uma hora. Continuei perguntando se ela estava bem e ela respondia que estava apenas cansada e precisava descansar. Isso me deixou inquieto, pois ela geralmente é a que está cheia de energia e vê-la chateada sem saber o motivo me preocupava. Perguntei se tinha algo a ver com Nancy, mas ela simplesmente respondeu que não, sem dar mais explicações. Presumi que ela estava exausta e a deixei em paz quando chegamos em casa. Enquanto a maioria de nossos amigos estava postando fotos felizes da noite e conversando nas redes sociais, expressando sua alegria com a reunião e lamentando a possibilidade de que poderia ser a última, Lucy se enfiou na cama com os olhos fechados. Suponho que ela queria que eu acreditasse que estava dormindo. Por que digo isso? Era quase 2 horas da manhã quando fui para a cama, totalmente cansado, e adormeci assim que deitei no colchão. Não sei por quanto tempo estava dormindo quando Lucy me acordou. Ela estava em lágrimas, com a cabeça apoiada no meu peito. Eu a segurei perto e perguntei se ela estava emocionada por se reencontrar com os velhos amigos, mas ela não respondeu, simplesmente continuou chorando. Eu a segurei firmemente para mostrar meu apoio, pois era o mínimo que podia fazer, já que ela não estava compartilhando o que a estava perturbando. Permiti que ela liberasse suas emoções, e quando suas lágrimas finalmente pararam, ela revelou algo que me deixou atônito. Ela confessou que havia me traído com Rick. Eu fiquei sem palavras, incapaz de perguntar mais nada. Senti-me paralisado de choque, pensamentos girando na minha mente sobre o que poderia ter acontecido. A última vez que vi Lucy, ela estava dançando com Rick e Nancy, junto com outros. Então, os três desapareceram por cerca de 1 hora. Quando Lucy voltou, ela estava com uma expressão sombria e insistiu em sair da festa. Ela mencionou que Nancy estava ciente da situação, mas estava claramente furiosa com Lucy, o que explicava seu comportamento chateado. Eu ainda não conseguia falar, então, ao observar meu estado atônito, Lucy começou a explicar tudo sozinha. Ela contou como, enquanto dançavam, Rick continuava pedindo desculpas a ela pelo constrangimento que causou, especialmente depois que ela havia rejeitado suas investidas inúmeras vezes. Ele a encheu de elogios, afirmando que em todas as suas viagens pelo mundo ele nunca havia encontrado uma mulher tão extraordinária quanto ela. Lucy explicou que começou a acreditar nos elogios dele e se apaixonou por sua aparente sinceridade. Ele perguntou se ela gostaria de dar um passeio com ele. Inicialmente ela recusou, mas ele persistiu, insistindo que seria o último encontro deles e que ela merecia conhecer seus verdadeiros sentimentos. Ela queria ouvir o que ele tinha a dizer, então concordou em acompanhá-lo para uma caminhada no gramado da faculdade, buscando paz e tranquilidade. No gramado, Rick expressou abertamente seus sentimentos, proclamando seu amor eterno por ela e descrevendo-a como a mulher mais incrível do mundo.
Ela contou várias coisas que ele disse, mas a essência era a mesma. Lucy admitiu que estava embriagada e, tola, sucumbiu às palavras dele. Ele começou a segurar sua mão enquanto caminhavam e, naquele momento, Lucy sentiu um imenso peso de tensão se levantando de seus ombros, fazendo-a sentir-se estranhamente confortável. Não vou entrar em mais detalhes explícitos sobre o que ela compartilhou comigo sobre o que aconteceu, mas ela me contou tudo, absolutamente tudo. Ela até mencionou que sua consciência culpada entrou em ação quando estavam no meio do ato e ela o empurrou. Minha mente estava em um torpor e meu corpo parecia entorpecido. Ela me cutucou, buscando alguma reação, mas eu permanecia em silêncio. Pedi a ela que me desse um momento. Ela continuou chorando e se desculpando. Eventualmente, disse a ela para ir dormir e que discutiríamos o assunto pela manhã. Ela se agarrou a mim fortemente, expressando seu medo de me perder. Eu simplesmente fechei os olhos e fiquei deitado, repassando a situação na minha mente repetidamente. Eu estava refletindo sobre os eventos até que lembrei claramente de algo que me pareceu estranho. Henrique me deu um sorriso estranho e inquietante depois que Lucy voltou de sua sessão de beijos. Embora eu não tenha prestado muita atenção na hora, suponho que aquele foi o sorriso triunfante dele, significando que ele finalmente a havia conquistado. Com essa realização, senti uma onda de raiva e nojo crescendo dentro de mim. Eu estava inquieto demais para me entregar à autopiedade e a ideia de compartilhar a cama com ela se tornou insuportável. Notei que ela havia caído em um sono profundo após horas de choro. Silenciosamente, saí da cama, juntei meu laptop, carteira e outros itens essenciais em uma mochila e deixei nossa casa. Eu amava aquela mulher. Estávamos casados há 26 anos e eu não conseguia imaginar uma vida sem ela. Tínhamos uma família e filhos, mas eu não podia ficar. Eu a conhecia bem e, se tivesse ficado até de manhã, ela provavelmente me persuadiria a não me separar. Então, fiz check-in em um hotel e bloqueei seu número, junto com todas as suas contas de redes sociais. Já era amanhecer quando consegui dormir por volta das 8 ou 9 da manhã. Meu telefone começou a tocar incessantemente com ligações dos meus filhos. Lucy e eu temos 2 filhos, um filho de 24 anos e uma filha de 21 anos. Ambos estão na faculdade e vivem no mesmo campus. Depois de ler inúmeras histórias, percebo que tomei uma decisão precipitada ao sumir da vida de Lucy naquela mesma noite. Deveria ter planejado com mais cuidado meus próximos passos para manter o controle da situação. Já me deparei com histórias onde as pessoas fingem agir normalmente com seu parceiro traidor enquanto secretamente planejam vingança e eventualmente expõem o caso. No entanto, no meu caso, eu não poderia ter agido normalmente com Lucy depois do que ela fez. Ela não era apenas minha esposa, mas também minha amiga mais próxima, minha melhor metade em todos os sentidos. Mesmo se eu tivesse tentado enganá-la, ela teria percebido imediatamente, e eu não conseguia fingir diante dela. A ideia de Lucy me trair era a última coisa que eu esperava, então nunca havia planejado como lidar com uma situação dessas. Quando meus filhos ligaram, eu não tinha uma estratégia sobre o que dizer, mas precisava falar com um deles antes que eles fossem à polícia para me denunciar como desaparecido. Escolhi ligar para meu filho, que é tipicamente mais calmo e maduro do que minha filha. Informei-o que não havia uma maneira suave de dar a notícia, além de dizer que sua mãe havia me traído na noite anterior com seu antigo amante ou admirador, perseguidor, ou o que você quiser chamá-lo. Expliquei que precisava de um tempo para processar tudo. Ele ficou chocado ao ouvir que sua própria mãe havia cometido tal ato. Além disso, ele sabia que tínhamos uma família forte e amorosa e que sempre mantivemos um ótimo relacionamento. Agora, ela havia destruído essa imagem. Meus filhos, assim como nossos parentes e amigos, sempre admiraram nossa família unida, resiliente e orgulhosa. Ele não conseguia imaginar que sua mãe pudesse fazer algo assim e continuava insistindo que devia haver algum mal-entendido. Ele repetidamente pediu detalhes e queria tudo explicado em ordem cronológica. No entanto, eu sabia que entrar em todos os detalhes destruiria seu espírito antes mesmo de ele ter a chance de começar sua vida. Expressei meu desejo de que fosse apenas uma piada, mas a mãe havia confessado sua infidelidade para mim. Ele tem 24 anos e já experimentou desilusões amorosas, mas entendo que essa situação está pesando de uma maneira diferente. Pedi-lhe que prometesse não revelar isso a ninguém até que eu o fizesse. Enviei uma mensagem para minha filha explicando que estava estressado com questões relacionadas ao trabalho e que estaria fora da cidade por algum tempo, o que pôs fim às ligações. Assim, a situação ficou da seguinte forma, e enquanto minha filha acreditava que eu estava fora negócios, tanto meu filho quanto Lucy sabiam que eu havia me separado dela. Nos dias seguintes, passei um tempo online procurando os melhores advogados e buscando uma solução para o meu problema.
foi quando encontrei uma dessas comunidades online onde muitos homens haviam experimentado um destino semelhante ao meu. Li sobre como eles planejaram sua vingança e tomaram medidas contra seus parceiros traidores, incluindo sua raiva em relação ao parceiro do caso. Entendo seus sentimentos, eu realmente entendo, mas buscar vingança contra Lucy é a última coisa que consideraria na vida. Eu ainda a amo profundamente e estaria mentindo se dissesse que poderia destruir sua vida dessa maneira. Não quero fazer isso, mas também não posso ficar com ela novamente. A reconciliação não é uma opção para mim. Não sei como vou navegar por essa situação ou se algum dia vou me recuperar dela. Tenho inúmeras responsabilidades para lidar em meu trabalho, meus filhos, meus bens e mais. Marquei uma consulta com um advogado para amanhã e verei qual conselho ele tem a oferecer. Vou fornecer uma atualização assim que fizer progressos. Olá a todos, obrigado por todo o apoio. Enquanto lia seus comentários, percebi que esqueci de compartilhar algumas informações importantes. Tanto Lucy quanto eu éramos consultores de gestão, mas, em nossos últimos 40 anos, ambos deixamos nossos empregos em tempo integral. Lucy perseguiu sua antiga paixão pela escrita e eu me tornei um consultor de negócios para startups como autônomo, sem ter um local de trabalho fixo. Um de vocês mencionou preocupações sobre Lucy possivelmente aparecer no meu local de trabalho, mas, como ocasionalmente trabalho em casa ou visito escritórios de clientes, consulto para vários clientes simultaneamente. Até agora, Lucy não conseguiu me localizar. Como mencionei anteriormente, estou me aproximando dos 60 anos e estamos planejando nossa aposentadoria há muito tempo. Estávamos economizando para comprar uma casa de praia no campo para nossos anos de aposentadoria, com planos de comprá-la no próximo ano. Já identificamos algumas propriedades e estamos em discussões com os proprietários. Felizmente, ainda não fizemos a compra, caso contrário, isso apresentaria um conjunto diferente de desafios. Lucy tem tentado entrar em contato comigo desde que sumi. Encontrei-me com o advogado no dia seguinte ao meu post inicial e ele me aconselhou a informar os filhos sobre a separação, dado que são adultos. Também discutimos a divisão de bens e decidi dividi-los igualmente entre Lucy e eu. Não, minha retaliação não envolveria privar Lucy de sua riqueza. Ela tem direito à metade dos nossos bens e mereceu isso. Ela também tem direito à separação, que ela também mereceu. Eu a conheço muito bem, ela poderia estar disposta a renunciar à sua parte na riqueza para reconciliar e manter nossa família unida. Enquanto os papéis do divórcio estavam sendo preparados, encontrei-me com meus filhos. Pedi ao meu filho que levasse discretamente sua irmã a um restaurante sem revelar que eu estaria lá. Ele concordou. A reação da minha filha foi intensa no momento em que me viu, ela me bombardeou com perguntas. Uma de suas perguntas foi se eu estava traindo a mamãe, pois sabia que eu havia cortado contato com ela. Ela estava visivelmente chateada, o que me magoou, mas eu precisava permanecer forte para eles e para o que estava prestes a revelar. Acalmei-a e garanti que não estava envolvido com ninguém. Então, gradualmente, revelei a verdade para eles. Embora meu filho soubesse, ele não sabia dos meus próximos passos. Minha filha ficou devastada ao saber que sua mãe havia me traído. Ela estava morando com Lucy nos últimos 15 dias desde que eu deixei a casa. Ela me abraçou e se desculpou por estar com raiva de mim. Ambos perguntaram se eu poderia considerar dar outra chance ao nosso casamento, mas deixei claro que estava buscando o divórcio. Eles desabaram emocionalmente. Ver suas lágrimas foi de partir o coração, mas entenderam minha dor e prometeram me apoiar nesse período difícil. Assegurei-lhes que estava me separando da mãe deles, não deles. Minha filha informou que Lucy não estava comendo nem dormindo direito. Ela oscilava entre chorar e andar nervosamente enquanto tentava me alcançar incessantemente. Ela até dirigiu até vários escritórios de meus clientes para perguntar sobre meu paradeiro, mas todos informaram que eu não os visitava há 2 semanas. Quando nossa filha perguntou a ela se algo havia acontecido entre nós, já que era a primeira vez que eu agia dessa maneira, Lucy não respondeu à pergunta. Em vez disso, continuou chorando e gemendo enquanto se trancava no quarto. Pedi à minha filha que ficasse em casa com sua mãe até que nosso divórcio fosse finalizado. Posso ver a tristeza deles gradualmente se transformando em raiva quando discutimos sobre a mãe. Percebo que se sentem decepcionados com ela também. Entendo isso, eles também sofreram uma perda. Nossa família está destruída e há uma pessoa responsável por isso. No entanto, não quero nem preciso que eles nutram ódio pela mãe, então insisto que ofereçam apoio a ela. Aqui está algo que você não vai acreditar. Em alguns dias depois, recebi uma mensagem de Rick perguntando sobre Lucy. Ele mencionou que, se eu estava planejando me divorciar dela após descobrir sua infidelidade, ele estava disposto a ficar com ela.
Respondi que Lucy era uma mulher livre e podia fazer suas próprias escolhas. Bloqueei-o depois disso. Estou certo de que ele me enviou uma mensagem para me provocar, mas senti o mínimo de raiva em relação a ele. Não cairei nas táticas de perseguição dele. Não casei, amei ou confiei nele. Fiz tudo isso com Lucy, que me traiu, afetando-me profundamente. Não estou inseguro, ele pode tê-la se ela desejar. Estou menos preocupado com isso. Os papéis do divórcio devem ser enviados hoje, e ainda estou aguardando a ligação da minha filha sobre a reação de Lucy. Darei uma atualização assim que meu divórcio for finalizado. Enquanto isso, ainda tenho muitas questões para resolver em meus bens, a aposentadoria e o bem-estar dos meus filhos. Atualização em Oi, pessoal, sei que faz um tempo desde a minha última atualização. Peço desculpas por isso. Tive uma longa lista de coisas para cuidar. Primeiro e mais importante, meu divórcio foi resolvido. Quando Lucy recebeu os papéis do divórcio, ela não reagiu bem. Ela ficou desequilibrada. Até então, ela vivia em uma bolha onde acreditava que eu estava apenas com raiva e voltaria para ela quando minha raiva passasse. Essa bolha estourou quando ela recebeu os papéis. Ela insistiu que meu advogado organizasse uma reunião comigo, mas meu advogado recusou. Ele afirmou que ela estava recebendo metade de todos os bens, o que era mais do que ela merecia. Ela respondeu dizendo que não queria nenhum bem, apenas a mim. Já disse que a conheço. Ela expressou o desejo de me encontrar uma vez antes de assinar os papéis do divórcio. Ela estava confiante em suas habilidades. Sabia que, se tivesse uma conversa cara a cara comigo, poderia me convencer a reconsiderar a separação. Ela estava certa. Se eu a encontrasse, poderia ter mudado de ideia. Ainda amava e não suportava vê-la se deteriorar. Mas não podia deixar de lado meu respeito próprio. Ela me tomou como certo, destruiu nossa família. Por quê? Não vou entrar nesse abismo. Só quero dizer que não poderia suportar viver assim. Minha filha queria me encontrar com urgência. Ela informou que a condição de sua mãe havia piorado a ponto de precisar ser hospitalizada. Lucy caiu em uma profunda depressão e estava recusando qualquer medicação ou suplemento para seu bem-estar. Ela foi internada no hospital e colocada em uma dieta líquida porque parou de comer completamente. Entendo que muitos de vocês podem me perceber como insensível e egocêntrico neste momento, questionando se eu realmente amei Lucy devido à minha aparente indiferença à sua saúde em declínio. Minha resposta é simples: você já experimentou traição? Se não, você não pode imaginar a dor que estou passando. Dizer que amei e adorei minha esposa seria um eufemismo. Praticamente a idolatrava. Eu era seu maior defensor e fã, e estamos juntos há quase 3 décadas. Ela é a mãe dos meus filhos. Rick estava parcialmente certo, encontrar uma mulher como Lucy é excepcionalmente desafiador. Ela possui inteligência, talento, empatia e todas as qualidades que se deseja em um parceiro. Portanto, fiz questão de tratá-la de acordo. Mas o que ela fez em troca? Ela me atingiu no meu ponto mais vulnerável. Nunca imaginei, nos meus sonhos mais loucos, que ela me trairia, muito menos com Rick. Alguns dias depois que Lucy recebeu os papéis do divórcio, Nancy me procurou. Ela perguntou sobre o meu bem-estar e sobre Lucy. Informei que estávamos passando por uma separação. Ela não parecia surpresa e mencionou que sabia a razão. Mais tarde, ela me ligou. Durante nossa conversa, Nancy perguntou como eu havia descoberto o caso. Expliquei que Lucy havia confessado. Ela expressou seus arrependimentos e revelou que tentou avisar Lucy sobre Rick. Nancy aconselhou Lucy a não sair com ele, mas Lucy ignorou seu conselho. Nancy revelou algo que reforçou minha confiança na minha decisão. Sua versão do incidente tinha uma pequena variação em relação ao que Lucy me contou. Segundo Nancy, ela e Lucy estavam felizes dançando quando Rick se juntou a elas e começou a fazer avanços em direção a Lucy. Ele sussurrou no ouvido dela, o que Lucy afirmou ser um pedido de desculpas de Rick. Nancy ficou desconfortável com os avanços de Rick e tentou intervir, mas percebeu que Lucy parecia repentinamente gostar da companhia dele. Quando Rick propôs dar uma volta, Lucy olhou para Nancy em busca de orientação. Nancy se opôs fortemente à ideia, pois todos sabiam como Rick podia ser perturbador. No entanto, após algum tempo, Lucy se desculpou e foi dar uma volta com Rick. Nancy não se incomodou muito com isso porque Lucy também expressou interesse em ir com ele. Nancy estava se divertindo com outros amigos quando percebeu que Lucy não havia voltado. Preocupada com a segurança de Lucy, ela saiu para procurá-los.
Você pode acreditar onde ela os encontrou? No vestiário da piscina da faculdade. Mas onde Lucy afirmou que eles estavam? No gramado. Nancy revelou que os pegou no ato e que eles só pararam quando Lucy avistou Nancy se aproximando. Então não foi a consciência culpada de Lucy que interrompeu as coisas, foi Nancy que os interrompeu. Até esse ponto, eu ainda mantinha algum orgulho de Lucy por assumir seus erros e confessá-los prontamente para mim. Isso me dava uma sensação de fechamento, apesar de sua traição devastadora. Acreditei em sua história de que ela se deixou levar pelo álcool e sua consciência a parou. No entanto, ficou claro que Lucy não traiu porque estava bêbada, ela o fez porque queria. A piscina da faculdade ficava a pelo menos 15 minutos de onde estávamos e os vestiários ficavam bem dentro da instalação. Você não acaba lá acidentalmente, foi uma escolha deliberada dela. Após compartilhar sua versão da história, Nancy perguntou se eu poderia me ver dando outra chance a Lucy para reconstruir nosso relacionamento, já que Lucy confessou e foi completamente honesta sobre seus erros. O fato é que Nancy não sabia que a versão da confissão de Lucy era diferente e eu não esclarecia ou respondia à sua pergunta. Apesar da condição miserável de Lucy, ela mentiu para mim, e foi aí que perdi todo o respeito por ela. Enquanto isso, meus filhos me informaram que a condição de Lucy estava piorando e que ela estava à beira de se machucar. Ao ouvir isso, liguei para Nancy e expliquei nossa conversa anterior, onde Lucy havia me contado uma história diferente. Pedi a Nancy que visitasse Lucy e tivesse uma conversa aberta com ela. Lucy estava mantendo seu segredo trancado, causando-lhe um imenso sofrimento. Também instruí Nancy a informar Lucy que eu estava ciente da verdade e que não tinha intenção de perdoá-la ou levá-la de volta. Era do interesse de Lucy priorizar sua saúde, porque eu sabia que ela estava se prejudicando intencionalmente na esperança de reconciliação. Afinal, eu a conheço, não conheço? Nancy visitou Lucy e me deu uma atualização. Embora Lucy ainda não tenha se recuperado totalmente de sua fraqueza e depressão, minha filha mencionou que ela está consideravelmente melhor. Além disso, Lucy assinou os papéis do divórcio, o que foi um alívio significativo para mim. Meu plano é encerrar meu trabalho pendente e embarcar em uma jornada solo. Decidi abandonar minha ideia anterior de me estabelecer em um lugar fixo, porque isso me deixaria louco. Reconheço que não lidei com a situação tão perfeitamente quanto algumas pessoas nesta comunidade que enfrentaram circunstâncias semelhantes, mas fiz o melhor que pude. Vamos ver o que o futuro reserva. Manterei todos vocês atualizados. Atualização: Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Já se passou um ano desde minha última atualização. Gostaria de dizer que o tempo voou, mas não foi assim para mim. Passei alguns meses em um motel e depois aluguei um apartamento por mais alguns meses até meu divórcio ser finalizado. Quanto ao meu trabalho, conforme planejei, fiz a transição gradual para clientes com quem posso trabalhar remotamente 100%. Quanto ao dinheiro que Lucy e eu havíamos economizado para nossa casa de aposentadoria, ela recebeu 50% e distribuiu os 50% restantes, que eram minha parte, igualmente entre meus 2 filhos adultos. Não tenho necessidade desse dinheiro, e eles são responsáveis o suficiente para usar esse dinheiro de maneira adequada. Quanto a Lucy, ela ainda está passando por terapia. Nancy mantém contato regular com Lucy e ocasionalmente me atualiza. Ela compartilhou algo surpreendente sobre Lucy que eu nunca esperava. É importante lembrar que essa informação vem de Nancy, que ainda apoia Lucy, então é preciso considerar com cautela, mas ela não teria motivos para me enganar. A revelação foi surpreendente e apesar das minhas repetidas afirmações de que conhecia bem Lucy, mesmo depois de sua infidelidade, ouvir isso me fez questionar se eu realmente a conhecia. Sempre considerei Lucy uma mulher forte, com uma mente resiliente, mas parece que a solidão teve um impacto sobre ela. Lucy começou a conversar com Rick, e ele correspondia, expressando seu amor por ela, até descobrir sobre nosso divórcio. E estranhamente, assim que ele soube, começou a agir de maneira estranha e basicamente a ignorou. Lucy ficou arrasada ao descobrir que Rick parou de se comunicar com ela depois que ela informou sobre o divórcio. Ela o lembrou de suas declarações de amor e desejo de ficar com ela, mas ele revelou que estava apenas flertando com Lucy por um relacionamento casual e físico, algo que conseguiu. Ele afirmou que não conseguia se comprometer com um casamento ou qualquer relacionamento emocional com Lucy, porque ela é uma mulher de vontade forte. Para quem conhece Lucy, é quase inacreditável que ela tenha implorado a Rick por um relacionamento. Ela não poderia ter se rebaixado mais. Quando eles tiveram um desentendimento, ele encerrou com um comentário doloroso, insinuando que ele havia conseguido enganá-la, sugerindo que ele era mais esperto dos dois. Isso fez Lucy afundar ainda mais na depressão, pois ela havia perdido tudo ao cair nas mentiras enganosas dele.
A última atualização que recebi sobre Lucy foi há algumas semanas. Minha filha estava morando com Lucy desde que me mudei da casa. Ela precisava da companhia de alguém para ajudá-la a lidar com sua depressão. No entanto, depois de morar com ela por um ano, minha filha percebeu que não poderia mais conviver com a mãe, pois Lucy se tornou extremamente difícil. Lucy, que era emocionalmente resiliente, transformou-se em uma pessoa insegura e errática, que constantemente busca a presença e a atenção dos outros. Ela também se tornou delirante e desorientada. Lucy se transformou em uma mãe controladora e possessiva, bombardeando meus filhos com ligações e mensagens. Se eles não respondem prontamente, ela insiste que meu filho se mude para morar com ela até se casar, mas ele recusou o pedido dela. Ela tem pressionado minha filha para passar mais tempo em casa, em vez de sair com amigos ou fazer viagens. Meus filhos já não são crianças, são adultos agora e não podem ser restringidos. Quando minha filha tentou abordar o comportamento intrusivo de Lucy, ela se desfez em lágrimas e expressou seu medo de perdê-los, especialmente depois de me perder. Meus filhos a tranquilizaram de que não tinham intenção de abandoná-la e estavam fazendo o melhor possível para ajudá-la a lidar com sua depressão. No entanto, eles avisaram que, se ela continuasse sendo tão controladora, poderiam ter que reconsiderar. Isso levou a discussões acaloradas, com os filhos a acusando de não apoiá-los durante seus tempos mais difíceis. Esse comportamento é desconhecido para mim, e meus filhos também estão perplexos com isso. No final das contas, eles tiveram que confrontá-la, explicando que foram suas ações que desestabilizaram o que antes era um ambiente familiar feliz e seguro. O que antes era um ambiente familiar harmonioso e seguro agora está fraturado e distorcido. Foi difícil para ela aceitar que seus próprios filhos a responsabilizaram por tudo isso. Minha filha mudou-se da casa há 2 semanas. Ela me informou que fez o seu melhor para ajudar Lucy, mas não poderia parar sua vida para cuidar dela. Acredito que a decisão de minha filha foi razoável, ela precisa seguir em frente com sua vida, e Lucy precisa retomar o controle da própria vida. Enquanto algumas pessoas podem sentir satisfação ao ver a ex-esposa infiel em miséria em seus 20 ou 30 anos. Não consegui encontrar felicidade nesta situação. Senti genuína pena pela condição dela, suas escolhas pobres a condenaram a uma vida de sofrimento. Espero que ela possa redescobrir sua antiga essência, uma mulher confiante e forte que não precise depender de pessoas como Rick para apoio emocional. Quanto à minha própria jornada, passei o último ano vivendo em 4 países diferentes, explorando culturas locais, saboreando diversas culinárias e mergulhando em estilos de vida completamente novos. Tem sido uma experiência maravilhosa. Inicialmente, fiquei desapontado por ter que mudar meus planos de aposentadoria. Sempre imaginei passar meus anos dourados em harmonia pacífica com Lucy. No entanto, agora encontro satisfação em ter abraçado várias culturas e estilos de vida. Tive o privilégio de conhecer pessoas incríveis em diferentes partes do mundo. Para esclarecer, não entrei em novos relacionamentos e não estou procurando ativamente um no momento. Continuarei aberto ao que o futuro me reserva e manterei vocês atualizados caso algo significativo aconteça. Olá a todos, peço desculpas por não ter fornecido atualizações nos últimos anos. A verdade é que não ocorreram muitos eventos notáveis nos últimos 2 anos e meio, exceto minhas extensas viagens por mais de uma dúzia de países e minha renovada paixão pela pintura. Inicialmente, iniciei este tópico para compartilhar minha história sobre minha esposa infiel e não pareceu haver motivo para atualizá-lo com minhas experiências de viagem, então me abstive de fazê-lo. No entanto, houve um evento que me motivou a escrever esta atualização. No mês passado, após 4 anos, tive a oportunidade de reencontrar Lucy novamente. Este reencontro ocorreu por causa do casamento iminente do meu filho. Sim, meu filho encontrou o amor de sua vida e decidiu se casar. Ele me ligou 2 meses antes do casamento e expressou o desejo de que Lucy e eu conhecêssemos os pais da noiva. Inicialmente, hesitei e sugeri que poderia encontrá-los diretamente no casamento. No entanto, percebi que não se tratava de mim, era sobre cumprir minhas responsabilidades como pai. Os pais da noiva nos receberam gentilmente para um jantar uma semana antes do casamento. Embora eu não tivesse confirmado minha presença, decidi participar no último momento. Foi um pouco desafiador ver Lucy nesse contexto, pois eu teria preferido que um de nós não estivesse presente. No entanto, entendi que precisava estar lá para meu filho. Ao chegar, Lucy pareceu surpresa. Ela parecia diferente e seus olhos transmitiam que ela havia passado por algumas mudanças. Ela me cumprimentou com um sorriso educado, mas pude sentir que ela estava tensa. Ao longo dos anos, ela sempre manteve seus longos cabelos grossos, mesmo à medida que envelhecíamos, mas parecia que ela havia envelhecido mais do que o esperado durante esses 4 anos.
Curiosamente, eles nos sentaram um ao lado do outro à mesa, o que me fez suspeitar que nosso filho não havia informado a eles que este seria nosso primeiro encontro em anos. Vale ressaltar que essa situação não causou nenhum problema na frente dos outros. Ela permaneceu em silêncio, mas assim que tivemos a chance de conversar em particular, ela comentou que eu parecia mais saudável e mais feliz. Eu reconheci isso, atribuindo a eliminação de toda a toxicidade da minha vida. Isso a pegou desprevenida por um momento e ela olhou ao redor para garantir que ninguém nos ouvisse. Ela perguntou se eu estava em um relacionamento, mas eu evitei a pergunta, afirmando que meu estado de relacionamento não deveria preocupá-la. Durante nossa conversa, mal fiz contato visual com ela, focando minha atenção principalmente nos outros. Após o jantar, na hora de ir embora, desejei boa noite a todos com abraços, mas simplesmente acenei para Lucy, dizendo para ela se cuidar. Acredito que ela não esperava isso, pois também se levantou quando eu estava me despedindo de todos. Aconteceu rapidamente, então não acho que tenha sido muito constrangedor para os outros. Surpreendentemente, minha interação com Lucy foi bastante sem incidentes. Ela parecia intimidada por mim ou muito ansiosa para se envolver em uma conversa mais aberta. Se ela estava pensando demais ou não, não me detive muito nisso. Após sair do encontro e sair, meu filho me acompanhou e ofereceu para eu passar os próximos dias com ele, mas eu recusei, garantindo-lhe que ligaria. Então, dirigi para o meu hotel. A propósito, não tenho residência permanente. Estou na maioria das vezes fora da cidade e quando estou na cidade, fico em um motel, transitando para um estilo de vida nômade. Após ser um homem de família por 26 anos foi desafiador, mas me acostumei com essa vida aventureira e estou aproveitando ao máximo. Além da minha situação familiar, tenho outra atualização. Agora tenho uma companheira. Durante minha visita a Tóquio, há 2 anos, conheci Ashley, que tem 52 anos. Ela havia acabado de sair de um relacionamento abusivo e estava desfrutando de sua primeira viagem solo. Nós nos conectamos enquanto fazíamos uma trilha em uma montanha. Nos tornamos amigos porque nenhum de nós estava procurando um relacionamento romântico na época. Depois de nosso tempo em Tóquio, eu estava prestes a ir para a Coreia do Sul, enquanto ela ia para a Tailândia. Continuamos em contato pelos próximos 6 meses e eventualmente decidimos planejar nossas viagens juntos. Nos últimos 1 ano e meio, viajamos juntos para mais de 8 países. Nos tornamos companheiros de viagem e não nos apressamos em nada físico ou emocional durante os primeiros 2 meses de nossas viagens. Ambos tomamos nosso tempo para nos conhecer melhor e deixamos claro desde o início que não queríamos nos casar por enquanto. Queremos aproveitar a experiência de viajar e explorar diferentes lugares. Meus filhos estavam cientes de Ashley, mas escolheram não divulgar isso para Lucy, temendo que isso pudesse desencadear sua depressão novamente. Após chegar ao hotel, liguei para meu filho para explicar por que recusei seu convite para ficar com ele. Informei que Ashley tinha me acompanhado à cidade e não poderia deixá-la sozinha. Expressei meu desejo de que Ashley participasse do casamento. Ele ficou animado, mas também apreensivo quanto à reação de Lucy. Enfatizei que Ashley deveria estar no casamento porque ela é minha parceira e deveria conhecer minha família. Meu filho adicionou minha filha à chamada para obter uma segunda opinião, mas principalmente para discutirmos entre nós 3. Ela concordou comigo que Ashley deveria conhecer a família. O casamento estava a 1 semana de distância, então usei esse tempo para dar a Ashley um tour pela cidade, já que era sua primeira visita ao Kentucky. Agora, no dia do casamento, assim que chegamos, notei que Lucy já estava me olhando fixamente. Ela ficou visivelmente chateada ao me ver de mãos dadas com Ashley no local do casamento. Eu já tinha avisado Ashley sobre a possibilidade do comportamento desagradável de Lucy, mas ela me assegurou que poderia lidar com a situação. Foi a primeira vez que testemunhei o quão controladora Lucy havia se tornado desde nossa separação. Ela correu na nossa direção e agarrou meu pulso, tentando me puxar para o lado. Eu disse firmemente a ela que não queria uma conversa privada com ela. Ela questionou se Ashley era minha namorada ou se eu planejava me casar com ela. Respondi que isso não deveria preocupá-la e pedi para nos deixar em paz porque os convidados estavam chegando e alguns estavam notando as lágrimas e a raiva de Lucy. Ela insistiu que não se importava com mais ninguém e precisava resolver este assunto de uma forma ou de outra. Minha filha interveio e tentou acalmar sua mãe, mas Lucy se recusou a ir com ela. Apontamos que ela estava perturbando o casamento. Ela respondeu em voz alta que não se importava. Nesse ponto, minha filha geralmente gentil se transformou em uma força a ser reconhecida. Ela não apenas perdeu a paciência, mas deu a Lucy uma bronca severa que eu nunca esperaria de nossa filha. Em um tom abafado, porém com autoridade, ela disse a ela: "Sim, mãe,
Você deveria entrar no casamento no braço do pai e estar com ele, mas você escolheu estar com algum cara aleatório. Então, ou aceita e segue em frente agora, ou vou garantir que você seja expulsa do casamento antes mesmo de começar. Quase quis intervir, como é natural para um pai fazer quando vê seu filho em angústia, mas minha filha era mais forte do que eu poderia ser quando se tratava de sua mãe. Enquanto apontava o dedo para Lucy e falava cada palavra com convicção, senti a tensão no aperto de Lucy em meu pulso se dissipar. Vi o rosto de Lucy tremer enquanto ela me soltava e me encarava por 3 segundos. Durante esse tempo, sua expressão mudou da raiva para a traição e, em seguida, para a tristeza. Ela não disse uma palavra, mas seu rosto revelou um turbilhão de emoções. Depois disso, Lucy se afastou. Desnecessário dizer que ela não se apresentou a Ashley de forma positiva. Minha filha pediu desculpas a Ashley, que então nos abraçou. Eu a tranquilizei que não havia necessidade de desculpas. Minha filha é forte e estou orgulhoso dela. Eu pude ver que minha filha estava emocional quando disse que é com ela, pai. Nós sofremos o suficiente, ela precisa seguir em frente ou te deixar em paz. Lucy havia tornado a vida de todos miserável, mas esperava simpatia e cuidado de alguns amigos ao longo dos anos. Meus filhos não têm uma casa familiar para se reunir em ocasiões especiais e reconheço minha responsabilidade por isso. Durante o resto do casamento, Lucy ficou cada vez mais chateada com o apoio de nossos filhos a mim. Ela ficava em um canto ou parecia mais excluída do que uma mãe do noivo deveria estar. Ela nem mesmo se juntou a nós para a foto de família. Nancy me ligou alguns dias atrás e mencionou que Lucy havia levado isso como um golpe ao seu ego, vendo-me seguir em frente rapidamente na vida enquanto ela permanecia solteira. Disse a Nancy que meus filhos e eu estamos cansados do drama de Lucy e que ela está por conta própria. Ela pode fazer o que quiser. Eu só quero aproveitar os anos restantes da minha vida em paz. Estou considerando ficar mais perto dos meus filhos e fornecer a eles uma casa familiar para se reunir pacificamente, mesmo que sejam adultos. Este casamento me fez perceber que uma nova fase da vida está se aproximando e talvez eu me torne avô. No entanto, não compartilharei isso com Lucy e estou perfeitamente bem com isso. Veremos se Ashley está disposta quando chegar a hora. Quero expressar minha gratidão pelos conselhos e pelas experiências genuínas compartilhadas por alguns de vocês. Desejo a todos que permaneçam leais e verdadeiros aos seus cônjuges. Se não por vocês mesmos ou por seus parceiros, façam isso por seus filhos. A vida é boa e sempre há mais para aproveitar. Cuidem-se. Obrigado por assistir até aqui. Deixe um comentário e se inscreva no canal como forma de apoio. Até o próximo vídeo.